Eu tenho uma notícia para vocês, vai acabar a fake news nas redes sociais. Nós vamos viver um mundo de ciranda no nosso Twitter. No Instagram nós vamos pegar nas mãos dos nossos amigos e vamos ficar dançando ao bumbinho de Mercedes Sosa, cantando solo, le pido adiós, que vai ser tudo lindo. A resposta que o mundo estava esperando essa resposta. A Unesco teve uma atacada, meu filho. Vai acabar desinformação, ódio. Agora o mundo gira. Agora o mundo gira. O influenciador Felipe Neto, não ouviu errado não. O influenciador Felipe Neto foi incluído em um grupo de trabalho do governo que tem como objetivo apresentar estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. O que vai fazer? Ele vai entrar na banheira de Nutella? Bom, mas vamos lá. A equipe de 24 nomes foi registrada através de uma portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e será presidida por Manuela Dávila, do PCdoB. Nas redes sociais, ela disse o seguinte, aspas, estarei acompanhada por ativistas, pesquisadoras e estudiosos do tema. O Felipe Neto se enquadra em qual? Gente que tem muito a contribuir para que o Brasil se torne uma referência global de enfrentamento ao ódio, extremismo, intolerância e violência criadas nesses ambientes. Fecha aspas. Ainda sobre esse assunto, né, e Felipe Neto foi convidado pela Unesco a palestrar ao lado de Lula sobre esse tema. Lula disse que o Brasil defenderá o fortalecimento dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito durante a Conferência Global Internet for Trust da Unesco e que é promovida pela ONU. O presidente não estará no evento que acontece em Paris, na França, mas enviou uma carta que será lida na abertura do Congresso. Segundo Lula, a expectativa é que o evento discuta estratégias globais para enfrentar a propagação de mentiras e mensagens de ódio. É isso aí. Nós não conseguimos, Bissoli, cuidar do nosso ambiente físico, então vamos partir para tentar cuidar do ambiente virtual, é isso? E eu vejo falar em Estado de Direito, Pavinato, Estado de Direito com censura prévia, ainda que excepcionalíssima. Que Estado de Direito é esse? Isso tem em grandes comunismos, isso tem em grandes estados totalitários, não existe isso. O que existe em país sério é a identificação do que transborda os limites da legalidade e a punição de quem o faz. O Estado, quando quer censurar de forma prévia, reconhece a sua incapacidade, por meio dos instrumentos jurídicos adequados, de reprimir aquilo que é excesso. É o atestado de incapacidade do Estado, é o atestado de incapacidade do Judiciário. Porque o que a gente faz quando a gente cria uma lei no país? Cria uma lei criando regras mínimas de civilização. Mas quem vai lá e infringe essas leis tem um devido processo legal no Estado democrático de direito para responder e ser punido por aquilo. Programa de horário eleitoral gratuito nas campanhas eleitorais, a jurisprudência do TSE é farta. Você não pode tirar um programa do ar porque alguém manda lá a mídia para a emissora, antigamente era fita, hoje é um link, é online, manda aquilo. Mesmo que a emissora verificar que ali está cometendo um abuso, você não pode de forma prévia censurar aquele conteúdo. Aquilo vai ao ar, o adversário o Ministério Público representa. Você quem, cara pálida, não pode? Você quem? Você está falando? O candidato adversário, no caso do eleitoral. Tá. Você passa aquele conteúdo, o candidato adversário e o Ministério Público questionam aquilo e aquilo tem o direito de resposta ou a devida punição de quem cometeu o excesso. Se até no processo eleitoral, que é ali o íntimo do processo democrático num país, você não tem a censura prévia, como você vai criar a toda a sociedade uma espécie de censura prévia? Vou criar regras com a minha patotinha, com um grupo daqueles que eu acho que pensam como eu, porque não é um grupo plural, diverso, nem de frente democrática, é um grupo de ativistas, daqueles que pensam como quem está junto ali, para criar regras do que é certo ou errado falar na internet. Como que só o que aquelas pessoas entendem como ponto de vista de mundo, aquela bolha pudesse definir o que é liberdade de expressão ou não é, que não merece censura prévia. Olha aqui pra mim, o que muda se eu colocasse no Código Penal que é proibido matar? Na realidade? Não. Nada! Mas como é proibido matar, eu vou começar a localizar possíveis assassinos
e vou É a teoria lambrosiana, características físicas que podem fazer que aquela pessoa seja um criminoso. Aí eu vou deixar lá para fora. Aí eu vou criando, né, castas de permitidos e não permitidos. Não, aí para onde vai a igualdade? Me responde, para onde vai a igualdade? Então, eu gostaria que vocês ouvissem aqui a conclusão até o final. Não, porque depende, eu vou contar, querida. Eu vou porque contar o Ibope não perdoa. Se o Ibope cair, você não vai continuar. Vocês estão equivocados com uma percepção de alguma coisa. É uma realidade que é um grupo que não é plural. Isso é uma realidade. Porém, faz parte desse grupo muitos pesquisadores, sobretudo pesquisadoras sérias, sobre comportamentos extremos no ambiente digital. Então, são pesquisadoras que foram, até uma delas, laureada do Conselho Europeu de Pesquisa. Recebeu 11 milhões de reais para produzir pesquisa Brasil, Índia e Filipinas sobre o comportamento de voto. O currículo dela é maravilhoso. Exato. E ninguém são todas Vamos ao mérito. Vamos ao mérito. São todas assim. Só que o foco dessas pesquisas, elas têm vários nomes. Depois eu recomendo que as pessoas procurem esses nomes e procurem saber os currículos. Ele está em identificar a virulência na internet por meio da extrema-direita, das posições de extrema-direita. Mas não identifica para o outro lado, e eu acho que esse é o problema, para as discussões de extrema esquerda. Ou seja, a virulência da esquerda. Uma classe que então, não vai ser permitida é um problema. Ou seja, então, se alguém estiver planejando lá na rede social a sim. invasão do sem-teto, isso não está sendo monitorado. Então, essa é a crítica. O que você agora, fala. Mas não pode descredibilizar todas as pesquisadoras. Elas são pessoas sérias. Elas estão servindo para um processo totalitário. Só uma parte. Não é descredibilizando. Não necessariamente o que eu estou questionando é a visão só de um segmento. De um lado, eu concordo, mas eu não discordei. Não estou tirando crédito de pessoas sérias que possam Elas são absolutamente As pessoas sérias. não, mas o grupo que foi montado, institucionalmente trabalhado, não está Não adequado. é plural. Eu entendi. Eu concordo. Agora eu vou dizer para vocês, dentro desses núcleos que são mais progressistas, para vocês verem que até o discurso de ódio, quando ele é voltado do progressismo, atenta contra personalidades que são progressistas também. E eu vou citar 2 exemplos aqui. Temos o professor Wilson Gomes, progressista da Universidade Federal da Bahia, que recebe um cacete, assim, total, da turma progressista de esquerda, que é virulenta. Sim. Toda vez quando ele se posiciona de maneira democrática e mais equilibrada, que não aceita. Professor Elcimara Teles, Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Abrapel, que é a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais. Olha, o que os colegas fizeram com ela num período em que ela participou de outros programas televisivos não foi brincadeira. E esses colegas são da onde? São progressistas também, virulentos, agressivos, desrespeitosos e não receberão a devida punição. Você percebeu o que você acabou de falar? Eu quis falar Sabe isso. o que você percebeu? Sabe o que você acabou de falar? Você acabou de falar o seguinte, que as pessoas que só convivem com pessoas de uma mesma ideologia são propensas ao fanatismo. Exato. Quando você não dialoga com diferentes, você é. E o que está acontecendo? Se a gente só tem essa preocupação científica de um lado, a gente vai criar uma casta de pessoas com direitos fundamentais e outras sem, tirados previamente pela potencialidade de causarem danos. É o mesmo que aconteceu, por exemplo, olha o pensamento, vou para a Alemanha lá na década de 1930. Bom, é sabido que quando um judeu ele abre um negócio, ele está tirando a oportunidade de negócio de um alemão. Logo, se eu tiro essa oportunidade do judeu, o alemão ele vai ter mais oportunidade. O que aconteceu aqui? Você tirou a nacionalidade de um grupo, você tirou a humanidade de um grupo e deixou ele de estepe para que o alemão, só que você fala o alemão, você imagina que você está falando de todos os alemães. E judeus eram alemães, tinham nacionalidade, ali nasceram.
Os pais, os avós ali nasceram, construíram suas vidas. Todos eram alemães. Mas você faz esse recorte. Você fala do brasileiro e da extrema-direita. Sim, o extremismo é o primeiro passo, claro. O extremismo narrativo é esse. Eu vou dar um exemplo fácil aqui para todo mundo entender, tá bom? Eu tenho um amigo chamado Marcelo Bella, que é presidente da Benutri, que é Grande Marcelo, um abraço para o Marcelo. Um abraço para o Marcelo Bella, que é a Benutri, é a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais. Ele faz os laudos ali. Só que ele também tem uma marca chamada Black School. Só que quando ele vai fazer os laudos, ele não pega a sua marca dos seus concorrentes, ele pega a marca dele também e faz o laudo também. É um exemplo bem simples para a gente entender que essas pessoas, ativistas e pesquisadoras sobre o tema do ódio nas redes sociais, elas não vão pesquisar o pessoal da esquerda, só vão pesquisar o pessoal da direita. Qual é o fundamento da gente não colocar na mesma classe todas as pessoas? Não tem fundamento isso. E se tratando de Felipe Neto, porque a notícia era sobre o Felipe Neto é a pessoa menos indicada para estar nesse lugar. Porque só de processos são muitos. Eu vou numerar um aqui. Comprou briga com fãs da Anitta, comprou briga com a ex-namorada, começou a processar porque se sentiu ameaçada, com o CEO da revista Forbes, olha que legal, com o Thiago Leifert e por aí vai. Por que ele está num lugar que vai combater o ódio se ele é a pessoa que menos indicada para isso? Rodolfo, eu ia comentar exatamente isso, é nessa linha que você colocou ali, do porquê o Felipe Neto está neste grupo, sendo que ele entende muito bem de engajamento de redes sociais. Respondeu. Você vai continuar, mas você respondeu. Essa semana a gente falou que o Lula está com um problema de engajamento. Pode continuar. Muito bem, essa é uma coisa. E ele vai sim atuar em todas essas questões de redes sociais e de engajamento para o governo. Isso é um fato e este é um ponto. Agora, ele cresceu como? Como ele conseguiu engajar? Com o ódio. Foi assim que o Felipe Neto cresceu nas suas redes sociais, cresceu seu canal do YouTube, ganhou milhões e continua ganhando milhões e utilizando a mesma estratégia de ódio. E mais do que isso, e nas redes sociais ele persegue quem tem opinião diferente da dele. Isso é público, é notório. Então, como uma pessoa dessa está dentro deste grupo que, como a Juliana colocou aqui, tem pesquisadoras que, por mais que sejam apenas de um lado, elas têm ali o seu trabalho. Mas quando não colocam aqueles que estudam também a questão da extrema esquerda, aí deixa de ser ciência para ser efetivamente a imposição de uma visão política sobre a sociedade. Isso se chama preconceito. O nome disso é preconceito. Então, mas não está errado. Aí é que está. O trabalho que eles vão fazer e que fazem, já fazem, não está errado. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Agora, para nós termos um trabalho efetivamente democrático de controle ao ódio no ambiente da rede social, é preciso abrir esse arco. O campo de pesquisa ele precisa ser ampliado para além do comportamento da direita. Claro. É disso que se trata. Não está errado. Cientificamente pode estar, mas é provável porque os trabalhos de pesquisa do Mengele, que era... Eu gosto de usar o exemplo, porque é tão bizarro, essa passagem na história é tão bizarra, esse capítulo da história, ele é tão louco que se a pessoa não sabe que aquilo é história, você lê e você fala, que ficção louca é essa? São lições importantes. Que ficção louca é essa? Se você não sabe que aquilo aconteceu, você fala, pô, Hitler é o maior vilão da literatura. É muito louco. Então a gente não pode esquecer. Os trabalhos de pesquisa em endocrinologia do Mengele geraram a maioria das técnicas de substâncias, uma boa parte, que são usadas hoje para crescimento. De hormônios para crescimento, por exemplo. Aí, mas você fala, o meio através do qual ele aprimorou a sua ciência dele poderia ser permitido? Não! Claro que não. Jamais! Soldados super preparados. Nunca! Né? Hormonizados. A gente tem que se preocupar com o método também. Não só com o resultado científico. Pavinato, já é um método pífio aqui, eu sempre falo isso, estou sendo até chato em estar falando isso toda vez, porque é um planejamento isso aqui, ok? Quando traz ativistas, eu já olho com maus olhos. Pesquisadoras que são inclinadas ao lado esquerdo, também já me deixa meio com o pé atrás, porque não há uma neutralidade nisso. Há uma grande tendência a essas pessoas fracassarem.